com o pessoal aí do online também. Muito bom dia, bem-vindo. Então, assim, é um dia muito especial, apesar de estar mais de 3 anos com o Instituto Valorize, viajando o Brasil inteiro. Eu acho que eu conheci o Brasil inteiro, lugares que estava em Maceió o mês passado, o mês retrasado eu estava em Manaus, mas com a pós-graduação em biomecânica, que eu também trabalho com o módulo de biomecânica da corrida, né? Mas assim, a turma de Endurance, por ser coordenador nacional, por reunir o corpo docente que a gente conseguiu reunir e por ser vanguarda no Brasil e assim, depois a gente foi vendo até no mundo, né? Então a gente está fazendo história no mundo do Endurance. É uma das primeiras, se não a primeira pós-graduação em Endurance. Então é uma satisfação muito grande, eu preparei o conteúdo com carinho, por causa da pós, por causa de vocês, do pessoal online também, por causa da Valorize. Então tem um conteúdo muito vasto aqui para a gente discutir com vocês e eu quero muita participação de vocês. Teve um professor, Edson Duarte, neurologista também, ele me deu aula na graduação de neuro, não sei se a gente conheceu, ele também foi minha banca de doutorado. E ele chegava para dar aula, o Edson, pode ver essa aula online, quem sabe um dia, a gratidão que eu tenho por ele. E ele era o meu ídolo lá na faculdade, porque apesar da aula de ser de neuroanatomia, que era a disciplina que ele dava, ele chegava para dar aula com uma chave e um giz, na minha época, né? Era um giz, né? Era uma chave e um giz, e a disciplina de neuroanatomia, né? Então não preciso falar o que é neuroanatomia para você, chegava para dar aula. E quando ele falava, entrava a classe e ficava um silêncio, porque todo mundo gostava muito daquela aula. Então, para falar bem, eu posso falar em público, né? Então, dei o nome do Edson. Agora, o mal eu não vou falar. Aí, antes da aula de neuro, aí era uma quizumba, porque era aula de uma disciplina, eu posso. Quem quiser pesquisar lá, eu não falo o ano, daí vai ter que pesquisar. A disciplina de fisiologia era com um professor que não era tão bom quanto o Edson, assim, né? E aí a classe era uma bagunça e não falava. E a classe, ele entrava na disciplina, todo mundo ficava quieto. E nesse dia, ele começou a entrar e não conseguia dar aula, porque estava zum, porque era depois a aula. A gente ia ter prova de fisiologia. E aí, todo mundo querendo sentar perto do cara que tirava nota alta, escrever na mão, fazer as colas lá, aquele negócio, aquele barulho. E ele falou, gente, eu não estou conseguindo dar aula, vocês não são assim, né? O que está acontecendo com vocês? E aí eu lembro que nessa época, eu sentava lá no fundo, levantei a mão e falei, não, professor, na verdade é que a gente tem prova de fisiologia hoje e a gente está preocupado com a matéria, está todo mundo pendurado com a corda no pescoço aqui. Aí ele com o giz com a chave, em vez de dar dura, ele falou, o que cai na prova? Aí nós falamos, ele pegou e começou o giz e começou a dar aula de fisiologia da disciplina que ia cair na prova e a classe voltou a ficar quieta, ele estudou com a gente na disciplina que era de um outro professor, só com o giz. Então eu estou falando isso para vocês até ajudar o pessoal do online. O conteúdo é vasto, a gente já teve uma base legal de testes de fisiologia para trabalhar com a corrida. Então assim, eu fiz questão, falei, Henrique, se der algum problema com o professor, a gente tenta trocar como faz, mas assim, as primeiras 4 disciplinas eu não quero que troque, porque ela vai ser a base para o curso. Então assim, se vocês participarem, a gente se atém mais ao que é de interesse de vocês, né? Então assim, a gente pode ir mais para o lado da fisiologia, para a biomecânica, para a parte de metodologia, que é a periodização, e o treinamento de força, né? Eu acho que essas 4 vertentes vai englobar legal o nosso conteúdo, que é a corrida do iniciante ao alto rendimento. Então, se a gente trocar bastante, a gente pode fixar num lugar ou passar mais rápido para o outro. Então, eu quero uma troca com vocês. E é por isso que eu citei o meu professor, porque vocês vão direcionar para onde vai a aula, né? Então, eu quero chegar aqui com uma chave, com um giz, e de acordo com o que vocês precisarem, a gente vai falando mais ou menos. Fechou? Vamos embora. Então é o seguinte, eu sempre começo com esse slogan, né? Correr ou sair correndo. Por quê? Porque normalmente, a parte daí que trabalha com corrida também, né? Eu acho que tem uma confusão de democratizar a corrida com vulgarizar a corrida, né? Então a gente não pode confundir.
A corrida ela é super democrática. Por quê? Porque eu não preciso de uma bola, 2 times com 6 jogadores, 5 jogadores, 11 jogadores, combinar todo mundo, um campo que seja... Né? Então eu não preciso de muito equipamento, eu preciso de um tênis, um shorts, só que às vezes isso é confundido com a vulgarização da corrida, né? Então às vezes é banalizado. Então por isso que eu brinco que correr é bem diferente de sair correndo. Sair correndo, a gente sai correndo do cachorro, do ladrão, da mulher quando a gente compra uma peça de bike nova, né? Então assim, isso é sair correndo. Agora o correr não, ninguém quer nenhum robozinho, né? Então assim, eu tô famoso na internet também, né? Tem gente até que me deu nome, né, codinome de terroristas biomecânicos, né? Então tem gente até que... Então assim, os dois polos são ruins, né? Então a gente não pode virar escravo, não quer normatizar, não quer todo mundo um monte de robôs, mas negligenciar a ciência com tanta coisa que tem em relação à corrida é tão burro quanto. Né? Então nem para lá e nem para cá. Então assim, tem muita coisa para a gente não sair correndo e pensar a corrida um pouco mais. E hoje a gente vai discutir muito disso. Beleza? Deixa eu me... Aí. Acho que mais pro pessoal que está no online lá, mais me apresentando de uma maneira mais gostosa do que ler slides, né? Então, antes de tudo, quem está aqui é o marido da Tati, que estava na festa com a gente ontem, né, Mar? E o pai do Bernardo. Então, assim, além de outras coisas, a primeira coisa acho que é família. Então, assim, antes de tudo, eu sou o marido da Tati e o pai do Bernardo, né? Mas, além de formado em Educação Física, eu sou formado em Fisioterapia também, tenho as 2 graduações. Essa aqui, que eu também sou aluno, falei, Henrique, eu quero me matricular aí. Então, assim, é minha 10ª pós-graduação de especialização, né? Então, a 10ª pós-graduação, eu tenho outras áreas aí também, tanto na fisioterapia quanto na educação física de pós-graduações, porque quando eu fiz o meu perfil comportamental, o resultado foi que eu não sabia se eu gostava. As minhas 2 grandes paixões eram ensinar e aprender. Então eu não sei se eu gosto mais de estar aqui ou de estar aí. Né? Então desde que me formei eu nunca parei de estudar. Então são 2 faculdades, 10 pós-graduações e o mestrado e doutorado que eu fiz na Faculdade de Medicina da Unicamp. Então essa miscelânea de áreas, né, fisioterapia, educação física, medicina e todas as outras coisas, eu acho que me possibilitou completar. A minha grande paixão é a educação física, né? Eu brinco com a minha mãe, que minha mãe fala, ai, mas você fez a faculdade de fisioterapia, mas você não... Então eu falei, mãe, para ser fisioterapeuta eu não preciso pôr a fantasia de branco, ligar e desligar o aparelho, né? Então eu fiz a fisioterapia já mal intencionado em ser um profissional de educação física diferente. Né? O mestrado e o doutorado também. Então acho que essa combinação, até porque na faculdade de medicina, para acabar de arregaçar de vez essa bagunça aí, minha orientadora era psicóloga. Então olha, psicologia, educação física, fisioterapia, e isso ajudou muito para a minha profissão, tá? Inclusive, no mestrado, eu trabalhei com deficientes visuais, né? E eu falei, caramba, eu tenho essa veia do esporte aqui, eu amo esporte e as portas se abriram na medicina e eu não entendi o porquê, né? Porque eu queria esporte, falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí falei, poxa, eu também sou mestre de capoeira, né? Comecei capoeira com 5 anos de idade, até os 36 anos de idade eu não interrompi a capoeira. O que eu estou fazendo aqui? Estudando cegos e usando a capoeira como ferramenta de análise, se eu gosto do esporte, né, cara? E aí quando você faz com amor tudo que você faz, quando tem um propósito, quem acredita nas providências divinas, eu acredito muito. Aí uma vez um colega falou assim, ó, abriu uma vaga para preparador físico da seleção brasileira de futebol de cegos para representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Aí que eu falo sempre, enquanto arrepia ainda vale a pena dar aula, né? E aí eu entendi todo o processo e eu falava, o que eu estou fazendo na medicina? O que eu estou fazendo com cego? Né? Que eu achava no começo que era coitadinho e depois essa parte de inclusão que foi
Isso me levou, culminou com a medalha de ouro no sonho, acho que nosso, que faz educação física, né? Acho que o supra-sumo é uma Olimpíada. E quando você fala em Paralimpíada, no começo eu olhava assim, eu vi que esses caras são maiores ainda que os outros, com a medalha de ouro em Londres. Então, assim, tudo tem um porquê. Até a aula de corrida, para quem não é corredor, quem não é só trabalha com natação, outra coisa, pode ser importante e depois tudo se encaixa. E aí, também trabalho com cursos, então eu conheci a Valorize trabalhando com curso de corrida, que eu desenhei o curso de corrida e falei, vou levar para cada cantinho do Brasil. Muitas vezes pagava do bolso, o negócio foi crescendo. Depois eu lancei o curso online, que a gente ainda tem, alguns amigos aqui já até fizeram, acho, né? Você fez, Emílio? O curso online de corrida? E também esse curso me possibilitou conhecer a instituição, o Instituto Valorize, e começar a trabalhar com eles. Fora isso também eu atuo, né, junto com a Marcela, que está aqui. A Mar é meu braço direito, esquerdo, a perna, o pulmão, o coração e a mente, né? Então foi uma grata surpresa, uma amiga que a gente estreitou o laço. Então eu também sou diretor de assessoria, coach, e a gente brinca de atleta, né? Atleta frustrado, amador, mas a gente... Olha lá, quem vê essa foto aí não fala que é atleta amador frustrado. Eu engano bem, olha lá. Peguei a foto na terra do... no 70.3 de São Paulo, 2018, 19. 82, né, professor? 82 eu já tinha 10 anos, cara. Aí, já fui bombado também, olha lá. Trabalho com a vertente de treinamento de força, olha lá. Bom, você viu só? Pô, bati 38 na época. Eu não sei, minha esposa fala que eu sou ou menos 8 ou 800, né? Eu não tenho essa de 880. Eu não sei brincar. Então até isso fui. Bom, gente, vamos lá. Falando especificamente da corrida, eu tô muito à vontade para falar isso para vocês, porque a nossa pós em corrida engloba tudo, então eu já venho mal intencionado para falar de tudo, mas quando eu vou para biomecânica, o jeito que eu gosto de dar aula, de transmitir, me incomoda eu chegar e falar, olha, eu sou de biomecânica. Por quê? Porque se o aluno, se o professor que está aí assistindo a aula, se ele não entender de fisiologia, eu falo, ele não sabe que velocidade ele vai colocar na esteira para analisar a mecânica do cara. Então se ele não entende de fisiologia, não dá para falar. Se ele não entende de metodologia, ele não vai entender que para um treino intervalado eu tenho uma mecânica e para um treino contínuo em L1 ali eu tenho outra mecânica. Então, assim, eu perco ganhando um tempo convencendo a turma de biomecânica que eu preciso ver como é que eles estão e falar um pouquinho de fisiologia e metodologia. Agora com vocês não, por isso que eu falei, a gente vai mergulhar na fisiologia, na metodologia, na biomecânica, no treinamento de força, e com a participação de vocês, aonde precisar, a gente vai ficando mais, tá? Mas eu não consigo desvincular esses três aspectos. Eu não consigo pensar separado. Olha, eu vou me especializar em biomecânica. Me incomoda muito na educação física. O cara fala assim, não, educação física eu sou do fitness, eu sou da musculação. Não dá, cara. Se você é da educação física, você não é da musculação, você não é do personal, cara. Não, eu trabalho com força estética, então eu não preciso saber de esteira, de cardio, do aeróbio. Cara, não dá. Então eu não consigo desvincular os aspectos metodológicos, fisiológicos e mecânicos. Essa engrenagem, deixa eu ver, eu fiz até um sambarelove aqui, deixa eu ver se dá. Pô, era para essa engrenagem estar mexendo, girando. Mas essa engrenagem da fisiologia, da metodologia e da mecânica, o que acontece se a engrenagem da fisiologia parar? Um de cada vez para não dar briga, pessoal. Vai parar tudo. Então assim, eu não sei de fisiologia. A hora que você dá a sua aula de personal lá, você virou papagaio de pirata, você está decorando e transmitindo, copiando o que você acha que viu alguém replicar. Né? Eu dei o exemplo.
Se eu não entender de fisiologia, eu não sei que velocidade eu coloco o cara para avaliar a mecânica de corrida, por exemplo. Se eu não entender de metodologia, eu não consigo usufruir das diferentes intensidades, porque a biomecânica muda e a fisiologia também muda. Então, assim, eu tenho que entender de tudo. E eu olhando pra lá, né, meu irmão? Olha aqui o negócio na minha frente, você não me fala nada, cara. Pô, aí, ó. Então, dividindo nessa bagunça organizada aí, vamos começar a falar um pouquinho da parte de fisiologia e vai ser muito legal com vocês, porque vocês tiveram os melhores profissionais, eu acho, do país, na nossa área, passando aqui e fazendo testes incrementais. Então, assim, por isso que eu fiz questão de pôr quase 90 slides aqui, pra gente ir passando e ficando onde vocês querem que a gente discutam mais, mas assim, vai casar muito bem agora a teoria que foi dada e a prática que vocês vivenciaram aqui na Valorize, que a Valorize valoriza muito a prática, a teoria com a prática, então vai ser muito legal para a gente falar um pouquinho de fisiologia. Então existem alguns marcadores metabólicos ou marcadores fisiológicos que são essenciais. Então, gente, ó, é do básico ao avançado, né? Então nós temos vocês aqui, a turma de amigos aqui, mais 300 caras lá no online, assim, 300 colegas falando com a gente. Então já tivemos uma base, mas vou passar do começo até o mais complexo. Então, assim, quando a gente pensa em fisiologia, a gente vai pensar nos marcadores metabólicos ou fisiológicos, né? E de cara, a gente bate o olho e fala, VO2 máximo, né? Então, assim, é o que todo mundo pensa. É um marcador importante, interessante? Lógico que é, né? Aí não vou entrar naquele clichê, olha, vamos decorar o que é VO2 máximo, é a maior capacidade do organismo em captar, transportar e utilizar o oxigênio como substrato energético. Não, a gente tem que entender esses três sistemas como uma engrenagem que também funcionam juntos, né? Então o VO2, eu consigo captar o oxigênio externo, por qual sistema nosso que faz isso? Respiratório. Então assim, eu capto. Adianta captar muito, ajuda a captar muito oxigênio? Sim. Adianta? Talvez não, porque eu preciso transportar. Eu preciso jogar esse oxigênio para frente. E qual outro sistema que faz isso? Cardíaco, a nossa bomba. Então assim, eu capto através do sangue, ela vai distribuir esse oxigênio captado, porque eu posso captar bastante e transportar pouco. E opa, aí eu já tenho mudança metodológica nos meus treinos. Tá. É importante transportar bastante oxigênio? Sim. Adianta? Só isso? Talvez não. Por quê? Eu capto, eu transporto e aí eu preciso utilizar. Tanto na atividade de endurance, que para vocês fica fácil, mas até num supino, no treinamento de força, no cara da musculação, que fala que ele é da musculação, então ele decora a série dele, que segunda é peito e tríceps, quarta é costa e bíceps, sexta é perna e ombro, não é assim que os caras fazem? Quer que eu fale a ordem do exercício? Então começa com supino reto, depois inclinado com halter, né? Depois tem o crucifixo ou o pec deck. Aí quem tá rindo, pensa se é pra gente como professor, é pra rir ou é pra chorar, né? Aí tem tríceps testa no puxador e faz o abdominalzinho no final. 3 de 10. E se quiser eu falo aqui a série universal de costa. Tá. Mas eu tava falando na última moeda, né? Qual sistema que vai utilizar? A periferia. Qual o sistema periférico? O muscular. Então, quando eu penso em VO2, antes de decorar tudo, eu penso na integração desses três sistemas. Então, se eles funcionarem bem, o VO2 vai ser alto e um VO2 mais elevado mostra o quê? Para que serve o VO2? Pergunta. Para que serve? Porque o aluno chega muitas vezes até com VO2 pra gente que trabalha com corrida. Ó, eu fiz esse teste lá na Care Club, paguei 900 pau, e aí o professor olha assim e fala assim, legal. Então depois que chegar um aluno pra vocês, gente,
Se vocês não participarem, eu vou enroscar aqui, a gente vai ficar até 5 horas da tarde aqui. Eu falei, se for rápido, a gente vai absorver o mundo aqui junto. O que eu faço com o VO2, já que eu tenho agora a quantidade de mililitros por quilo músculo que o cara consegue captar, transportar e utilizar, no nosso caso, fazendo o gesto mecânico da corrida? Ah, então tá. Ele serve para organizar zonas de treinamento. E o que mais? Que o cara da musculação, do personal, como o aluno dele fica largado e faz o cardiozinho de terça e quinta, porque tem aquela série, né? Eu falei, segunda é peito e tríceps, quarta é costa e bíceps, sexta é perna e ombro, e terça e quinta ele é jogado para esteira, ele vai fazer o cardiozinho dele, que o professor que não paga não tá nem aí. Então, ele serve como para parametrizar a carga de treinamento, né? Organizar as zonas. Mas por que eu brigo com o pessoal que é da musculação que deveria poderia utilizar e mensurar o VO2 máximo? Porque o VO2 máximo, simplesmente, pela literatura, é um dos maiores preditores de saúde. Então, se o cara da musculação fizesse o VO2, mesmo que o cara não faz o cardio, primeiro ele ia mostrar que você consegue ter resultado cardiovascular com ele ou cardiorrespiratório sem fazer esteira para o aluno que não gosta. Não é o nosso caso, porque assim, após a indústria a gente ama, a gente vai estudar isso aqui. Mas eu só estou dando um exemplo como a gente tem que sair da caixa. Eu estou dando um exemplo da chave e do giz. Então, para a gente fica muito claro que eu posso utilizar o VO2 máximo para equalizar as zonas de treinamento, para parametrizar a carga, mas às vezes eu esqueço que a gente que trabalha com personal, com atleta amador, que a hora que você apresenta que com o seu treino ele melhorou 4 pontos o VO2 máximo, esse cara vai ter mais tempo para curtir o filho dele, os netos. Você pode mostrar para o cara que não gosta, como a gente ama do cardio, que você com um treino de força, você consegue subir o VO2 máximo dele. E se você sobe, ele vai ter mais tempo de vida, cara. E aí talvez você não precisa ficar com medo. Quando chega, no meu caso que é agosto, e vai subir o preço da mensalidade da academia, né? Ai, agora lascou, né? Não, você sobe. E se o cara sair, tem espera lá de personal. Sabe, gente, tem uma coisa que é triste, mas a gente é trágico também, né? Às vezes a gente é muito fácil se destacar na nossa área. Basta fazer o básico. Porque os nossos colegas não fazem o básico. Então é por isso que eu falo, o cara que é da musculação, o cara não entende bioquímica, ninguém está falando que é para estudar, decorar aquelas fórmulas, não. Mas se a gente fizer o básico, a gente se destaca, cara. Sabe? Não falta trampo e dá para ter um baita salário, cara. Sabe? Eu tô aqui, nos valoriza muito como professor, eu amo dar aula. Mas dá para ter salário de empresário, cara. Dá. Fazendo o básico. Bom, então assim, vamos pensar no VO2 nessas duas vertentes, né? Então assim, um dos maiores, se não o maior preditor de saúde e principalmente para eu definir as zonas, como o Nadson falou lá, né? Para eu quantificar a carga de treinamento do dia a dia. E será que eu pensar em limiar metabólico? E assim, a gente pode simplificar também. Às vezes a gente vê alguns nomes, né? Limiares metabólicos. No começo a gente acha que começa a pensar feijão com arroz. O que é limiar? Limite. Limite do metabolismo. Tá. Quantos metabolismos, entre aspas, nós temos? 2. Quantas vias energéticas, vias metabólicas? 3. Quais são? Aeróbio, glicolítico e ATP-CP. Beleza. Beleza? Então, assim,
Eu tenho 3 vias energéticas, vias metabólicas. Eu tenho, entre aspas, 3 metabolismos. Então, assim, cara, se eu entender aonde eu prioritariamente estou utilizando um, outro e o outro, na educação física, você faz chover, cara. Você pode até nem ter tanto medo para você ir para uns Jogos Paralímpicos, para uma Olimpíada. E pode ser que isso contribua, faça parte do processo para uma medalha de ouro. Então, às vezes a gente complica coisas simples. Então, assim, ó, poxa, tem 3 coisas que assim, ó, vias energéticas, capacidades físicas, guardem isso para a vida de vocês. E princípios científicos do treinamento. Cara, isso aqui, ó, se vocês souberem isso, vocês fazem o que vocês quiserem com a educação física. Eu dei aula de ginástica olímpica, eu dei aula de natação sem saber nadar até hoje, né, mano? A gente pula na água, até sobrevive, até a 3.800 metros se precisar, mas assim. Então, assim, ó, não dá. Para fazer educação física, você tem que deitar em vias energéticas, em princípios científicos, aplicar os princípios científicos e as capacidades ou valências, as capacidades e tem outro, como que é o outro nome que tem aí? Que eles chamam da mesma coisa? Qualidades físicas, exatamente. Então aqui não pode ter dúvida, porque eu falo que na educação física, gente, guardem isso também. Não existe certo, mas existe errado. Então assim, existem várias maneiras de você chegar lá, de fazer o certo, e aí é complicado a gente ficar julgando por post de Instagram, né? Ninguém sabe o que tem por trás dali. Mas existe errado. E o que é errado? Se eu trabalhar na via energética que não é específica da modalidade desportiva, não é errado. Se eu ferir algum dos princípios científicos do treinamento, é quase a Bíblia, eu falo. Nossa, os princípios científicos. É engraçado isso que você está falando. Eu estava numa discussão com os professores outro dia. Sempre tem encontros, né, falando sobre diferentes temas, e a gente estava falando de treinamento para maratona. E ali na fase mais específica, nas semanas pré-prova, né, o que trabalhar, né? E aí a discussão é exatamente essa. Não tem certo, você tem vários caminhos, mas tem o errado. Porque um dos meninos, né, que é mais iniciante, estava falando de intervalado curto e tal. Tá, mas você não vai melhorar nada pensando nisso. Pensando na prova, você não precisa trabalhar isso, você não vai melhorar para a prova. Você não vai melhorar a velocidade. Essa velocidade não faz sentido. Então tá errado. Né? Agora, se você vai trabalhar, né, intervalados mais longos, pensando na prova que você vai fazer, pensando na maratona, pensando na longa distância, aí faz sentido. Né? E aí é isso, né? Tem o errado. É isso. E aí, se você tem deu para pegar o áudio dele, eu acho a pergunta, né? O Emílio falou isso pra gente mesmo, de uma periodização para uma maratona, por exemplo, trabalhar com intervalos curtos lá muito próximo da prova, né? Então, assim, teoricamente, isso pode ferir alguns princípios do treinamento, mas deixa o cara... E se falar assim, ó, esse cara, tenho certeza que não é o caso, né? Mas ele tá buscando uma medalha e ele faz 5 anos que ele sempre perde pro cara no sprint final. Olha como não existe certo, mas existe o errado. Então, tenho certeza que não é esse cara, mas às vezes os caras estão com um lastro aeróbio tão grande, né? Então, assim, o cara não aguenta mais perder para o último cara, porque o esporte está no detalhe, né? Então, tá, mesmo as provas longas, né? Os Ironmans da vida que nos digam, estão nos metros finais às vezes. E aí, será que no específico o cara não vai trabalhar essa via energética que ele sempre perde porque o aeróbio dele? Então faz todo sentido. E assim, eu só fiz o papel de advogado do diabo, tá, Emílio? Eu concordo plenamente com você. A maioria das pessoas que fazem isso não sabe o que estão fazendo. Que é isso que nos incomoda. Né? Outra coisa que remete a isso que ele falou. Ah, maratona, periodização reversa.
É pela periodização tradicional ou a reversa? Eu me incomodo um pouco com esse nome, porque não tem nada de reverso. Ela é específico para maratona. O que você usa mais? A resistência, no período específico você trabalha a resistência. Então não é que você faz reverso. É reverso porque você está fazendo o quê? Aplicando o quê? Capacidades físicas, vias energéticas, olha, e princípio científico do treinamento. Então, até que o argumento seja plausível, não faz sentido, perto da prova, trabalhar com intervalados curtos. Na verdade, a discussão seria por que você Isso. Não, e aí um dos pontos ali da discussão também, lógico que a gente está falando de pessoas comuns, né? De atletas amadores. O cara tá de saco cheio, ele não tem nem perna para fazer. Mesmo que o negócio fizesse muito sentido, não tem nem perna para fazer. Faltando 2 semanas para a prova, vai lá, vamos fazer 400. Concordo plenamente. Nem 400, porque a discussão que ele queria propor é coisa bem curta, 100, 150, 200 metros. O cara não tem nem perna para isso. É isso. Ele só quer acabar o ciclo. É isso. E organizar a carga, né? Mas a gente vai chegar lá começando do começo. Perfeito. Terceiro slide ainda. E aí a gente pensa assim, poxa, se for lá pro meu tempo, né? Meu RA é 93.56.163. Então, da faculdade eu entrei em 1993. Se fosse lá, pensar em vias energéticas assim, talvez eu ficasse de DP, né? Recuperar. Então, assim, hoje em dia é sabido que a prioridade aeróbia se dá a partir de 1 minuto e meio, um exercício a partir de 1 minuto e meio em alta intensidade ou intensidade máxima, esse estudo de Gastin de 2001 mostra isso. A predominância, se a gente quiser, em vez de falar em tempo, olha lá no quadro, a gente fala em distâncias, né? Então a gente tem a barra cinza ali, a prevalência ou a predominância aeróbia e a barra preta, a predominância anaeróbia. Então assim, num tiro de 200 metros, eu já tenho o aeróbio presente ali, ó. Então não dá para desvincular mais. E que é mais num tiro de 1.500 ou no tiro de 800. No tiro de 800, 2 voltas na pista em alta intensidade, a minha prevalência é aeróbia sobre a anaeróbia. E esse estudo foi feito com intensidade máxima. Então olha a importância da nossa, puxando a sardinha para o nosso lado, né, do endurance. Então porque no meu tempo de faculdade, se eu respondesse isso, que é prova de 800 em alta intensidade, lá não, isso é anaeróbio. Tanto é que no meu tempo de faculdade, é assim, a gente pensava simples, e é bom ver o mundo evoluindo, as coisas. Cara, uma alma penada chegou aqui, velho, você tá vivo? Pô, cara, seja muito bem-vindo. Bom dia. Onde eu tava mesmo? Na faculdade, 800 metros. E assim, eu lembro que no TCC, o professor ensinava a gente, em 1993, era assim, ó, o futebol quanto tempo que são? 2 tempos de 45 minutos. 90 minutos, então é aeróbio. E aí o que a gente fazia? Preparador físico? Correr em volta do campo todo dia. E todo mundo igual. Todo mundo igual, independente da posição. Né? Olha que loucura, cara. Goleiro é o que mais gostava, né? Olha lá. Tem gente que põe até o goleiro para correr junto, né? Exatamente. Então, ó, esse gráfico mostra muito bem pra gente que a minha predominância aeróbia, cara, é a partir de 1 minuto e pouco. E tem gente negligenciando o aeróbio. Né? Então, assim, a gente não tem uma chavinha de liga e desliga, tá bom? Agora é aeróbio, agora é anaeróbio. É da mesma maneira que eu falei que em 200 metros, eu já tenho um componente aeróbio pequeno, mas eu preciso pensar nisso para ser um profissional diferente. Quando eu falo de 1.500 ou distâncias longas, eu tenho um pequeno componente anaeróbio, e aí a gente volta só por exemplo do Emílio, que ele às vezes pode fazer a diferença. Né? Então assim, os sistemas eles estão
interagindo, né? Então todos não tem uma chavinha de desligar, agora é anaeróbio, agora é aeróbio. Então, quando for para uma palestra, vocês, a Marcela que é da aula que gosta, a gente falou isso, né? For para uma palestra ou for para uma prova de um concurso público, né? Não se esqueçam da palavra predominância. Né? Predominância. E não a atividade é aeróbia ou é anaeróbia. Bora! Fazendo uma analogia assim, viajando um pouquinho fora da caixinha, brincar com a questão dos sistemas, mais ou menos igual treinar um triatleta. Tipo, fugindo um pouco, pensando no caso do Emílio, toda vez eu perco no sprint final pro cara. É a mesma coisa, minha bike é uma porcaria, então eu vou dar uma treinada na bike para ver se eu ganho do Michael no Iron. Seria mais ou menos isso, fazer uma analogia com o treinamento de triatlo. Viajei muito ou não? Não, cara, é isso. É importância para tudo vai ter sua contribuição num todo. Então, a mesma analogia, você falou isso, é bom viajar, gente, porque a gente pensa fora da caixa. É o que a gente tá falando de novo também no começo da aula. Do cara que é da musculação e acha que eu não preciso entender de aeróbio. Porque eu sou da musculação, né? Tudo se encaixa e tem um porquê. A gente é da educação física, a educação física é um todo. Gostei da analogia. E aí, voltando a gente falou lá do VO2, e será que o VO2... às vezes eu falo as coisas mais para cutucar vocês, assim, mas será que o VO2 máximo é o limiar metabólico mais importante, já que a primeira coisa que a gente levantou aqui foi que para definir as zonas, o Nailson falou, será que o limiar metabólico VO2 máximo, que é um deles, ele é o mais importante, já que a gente está na pós em endurance, né? Para eu definir as minhas zonas. Se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro e escolher um limiar só, vocês escolheriam VO2 máximo? Não. Eu também não. Opa! Então tá adiantando as aulas dos professores que eu trouxe aqui para dar aula para vocês, hein? Tô gostando de ver. Qual que você escolheria, Emílio? Inclusive, até eu trouxe a maquininha. Vai lá. Já compraram ou não? Ganha. Então mostra lá agora, o pessoal lá de casa tá no online. A gente tem um cara, um Xing Ling aqui, ó. Enganou o cara lá, trouxe o... Ó, vindo diretamente da China para o mundo. Né? Então, olha aí, ó. Você é diferenciado. Para definir o limiar anaeróbio, né? Fala para ele, eu acabei de falar, agora valorizou o produto, né? É o mais importante, já mudou até o preço, né? Então, gente... OLX Endurance. É para vocês entenderem o contexto e não para... Se eu souber todos os limiares bonitinho, muito melhor. Mas se tiver que escolher um, e às vezes, as ferramentas que eu tenho na mão, me aplica... Às vezes eu vou estar nessa encruzilhada, né? Qual teste que eu vou aplicar? Eu não tenho como o Emílio tem um disso. Eu posso aplicar testes de campo. Qual teste que eu aplico? Eu vou medir o VO2. E será que a minha precisão é maior se eu parametrizar, né? Que parametrizar é deixar matemático algo fisiológico, assim. O VO2 ou se eu tiver o limiar anaeróbio, o L2, o ponto de compensação respiratória, velocidade crítica, o segundo limiar ventilatório, o segundo limiar de lactato. São 20... Então, assim, gente, exatamente, são vários nomes e assim, calma, antes de brigar, a gente está no quarto slide, não são a mesma coisa. Mas se você souber no início do que se trata isso, que eles estão ali próximo, para quem trabalha com atleta amador, cara, pode ser a diferença entre a vida e a morte. O sucesso e o fracasso. O din-din e não din-din. Né? Então é isso. Então, assim, se tivesse que escolher, legal. E aí, falta só mais uma linha. Se eu falei que são 3 metabolismos, entre aspas, 3 vias energéticas, vias metabólicas, eu já tenho 2 linhas, né? Uma linha, lá de cima, é o VO2 máximo. Eu já tenho uma linha, que é o ponto de compensação respiratória, é o L2, é o limiar anaeróbio, é o limiar de... E aí falta uma linha.
que é o primeiro limiar ventilatório, o primeiro limiar de lactato, o limiar aeróbio, o limiar de lactato. Daqui a pouco a gente vai entender o que são essas 3 linhas, mas com essas 3 linhas, lembra que eu falei do segredo do sucesso para qualquer área que vocês forem da educação física? Capacidades físicas, princípios científicos do treinamento e vias energéticas, vias metabólicas. Então, assim, quem sabe essas 3 linhas, você faz o que você quiser na área que você quiser. Te chamaram para futebol, trabalhei com futsal, profissional. Vai sem medo, cara. Vai sem medo, porque não precisa mais que isso e porque eu falei para vocês também. A concorrência é muito fraca na nossa área. É muito fraca. Então, se você fizer o básico, quer sair formado em educação física e saber aonde você muda a sua via energética, você se torna um profissional diferente. Por isso que eu falei que é triste. Mas vamos tirar proveito. Trágico. Vamos tirar proveito disso. Tá? Então, com essas 3 linhas, eu já consigo até, sem a maquininha do Emídio, sem gastar muito dinheiro com muitas coisas, eu posso até conseguir definir os meus 3... Vamos pensar aqui na nomenclatura. 3 zonas? Não. 3 o quê? Porque zona pode ser zona, mas meus 3 o quê que não muda, e aí não adianta vir um professor brigar com o outro. 3 o quê? Percepção. Não. 3... Opa! É isso aí. 3? 3 domínios de intensidade. Só você e a Tati faz arrepiar, hein, velho? Três. Então, gente, assim, ó, 3 domínios de intensidade, né, Wilson? Então, assim, ó, isso não tem, isso é universal. Por que eu tenho 3 domínios de intensidade? Porque eu tenho 3 vias energéticas. Então, pode dividir em 5 zonas, em 10 zonas, em 9 zonas, em 7 zonas, que dependendo da escola, tem essa divisão. E daqui a pouco a gente vai falar, Stephen Seiler falou. Gente, eu fiz essa divisão em 5 zonas, eu fiz não, né? Eu viabilizo essa definição, para que o Seiler falou? Lembra, Lu? Por que ele falou? Didático, para facilitar a comunicação, atleta coach, aluno professor, é só para isso, só que as coisaiadas que vai acontecer, bioquimicamente falando, dentro lá do cara, são 3 coisas, só. Ou vai acontecer isso, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer isso. Cara, e se você fizer isso, sabe o que acontece? Seu aluno de remo melhora. Seu aluno de corrida melhora. Seu aluno de musculação melhora. Seu aluno de personal emagrece. Seu aluno de personal cansa menos para fazer compra. Para empurrar o carrinho com o filho. Só isso. Então, nós temos 3 domínios de intensidade, galera. Sabe por que dá para fazer seu aluno evoluir, fazer ciência fácil? Um motivo é bom e outro ruim, né? Um motivo bom é que você não precisa gastar muito, entender algumas coisas, e você faz o cara com acerto, se o cara não for alto rendimento, com acerto grande de ele estar no domínio de intensidade certa, né? Então, se você tem um delay aqui, vai acontecer aquilo que você estudou, se ele estiver dentro daquele domínio de intensidade, né? E a parte ruim que a gente tem que ficar assim, porque tem professor que não sabe nada disso, chega na aula, ele fala, qual é o treino hoje? Aí ele olha, hoje? Não, é esse. Quantas vezes? Quantas? Hoje? 3. Mas 3 de quanto? De 10. 3 de 10. E quanto que eu dou de descanso? Descanso? Nesse, né? Descanso? 30 segundos.
Tô dando os clichês, né? Falei o treino de peito e ombro, eu já tô falando aeróbio agora, hein? Sabe o que acontece com o aluno desse cara, desse professor que não sabia nem o que ele estava fazendo? Quem sabe o que acontece com esse aluno? Melhora. Melhora, porque é pouco treinado. Melhora porque o corpo humano tem uma capacidade extrema de adaptação. E aí alguém vai brincar comigo, os outros professores, mas eu brinco que os alunos rebeldes ou os professores que não sabem, os caras que torcem o cabo do atleta, todo treino a vida inteira, sabe o que vai acontecer com ele se ele não se machucar? Vai ganhar. Pô, você dá porrada, aí você mescla a intensidade com o volume. Aí você vai. E tem gente, graças à individualidade biológica, individualidade biológica, o que é isso mesmo? É o quê? Princípio científico do treinamento. Então, educação física, cara, grava essas 3 coisinhas, só sabe tudo delas, acabou. Então, graças à individualidade biológica, o cara não quebra e o professor vai falar que ele fez tudo errado, cara. Só que ele pegou um cara que não se machuca, não quebra, e ele sai. Como o cara que fez tudo para menos, esse cara aqui vai medir o VO2 dele, dependendo do nível de condição física, que o Emílio falou, que para quem não fazia nada, aí ele ainda posta no Instagram. Antes e depois, pega os filtros lá, né? Corta um pedaço da barriga do cara. Então, o corpo humano tem uma capacidade incrível de adaptação. Então, qualquer porcaria que você faz às vezes, o cara melhora. A pergunta é, o quão esse cara podia ter melhorado e o quão de maior segurança eu podia trabalhar em relação à lesão, em relação a várias coisas com essa pessoa. Então, gente, e por que acontece isso? Pela adaptação, a capacidade do organismo se adaptar, e porque assim, cara, tem 3 coisas ali para acontecer. Alguma das coisas eu vou acertar. Eu vou dar um tiro ali, algum lugar a bala vai pegar. E assim, quando o cara fala, olha, eu não quero trabalhar a força dinâmica. Eu não quero trabalhar a força dinâmica. Lembra? Lá no final da aula, a força a gente vai falar, mas quais são os regimes de força que eu tenho? Um de cada vez para não dar briga. Regimes, não estou falando de manifestações. Cadê os caras que postaram que vão fazer o curso do Júlio em vez de fazer o meu lá? Colocaram até lá no grupo na minha cara lá. É, né? E, opa, aí. Dinâmico e estático. Eu tenho 2 regimes e dentro dos regimes eu tenho as manifestações. Dentro do regime estático a manifestação é isométrico. Dentro do dinâmico, quais são as manifestações do dinâmico? Pura, explosiva ou potência, resistência e dinâmica. Dentro do regime dinâmico, eu tenho a força dinâmica. Não fala para ninguém, mas é a força burra. Aquela dos bombados lá. Só entre a gente, só entre 350 pessoas aqui, hein? Falo isso brincando, né? Ilustrando, na verdade. Por que eu estou falando de força dinâmica? Me ajuda aí, pô. Vai ter que voltar a fita aí. Vê se eu sou velho. Fita. Eu estava falando de força dinâmica, alguma coisa. Por algum motivo. Não, por algum motivo. É que eu começo a me empolgar, vocês percebem, né? Tá, daqui a pouco eu vou descobrir. Por que eu queria falar da força dinâmica? Já sei. A capacidade de adaptação do organismo, né? Então assim, não. Sandro, eu sou de Endurance, meu aluno é seco, é corredor. Eu fiz o curso do Sandro, eu comprei o livro dele, eu li, eu fui no Congresso Brasileiro de Triatlon lá com o Gerson lá, e eu vi que o meu aluno é de Endurance, eu vou trabalhar com qual manifestação que não é a força dinâmica? Com a força pura. Por que você quer trabalhar com a força pura? Porque eu não quero priorizar o quê? O que me atrapalha quando eu for correr? A hipertrofia, que eu vou carregar mais peso, mesmo que seja de músculo, então tem que fazer já tiveram aula do Márcio, essa analogia de potência absoluta e potência relativa para ver se compensa o tanto de hipertrofia que ele vai ter por tanto de peso que ele vai carregar, e a maioria das vezes não compensa, porque você devia priorizar a adaptação neural. Pronto, acabei com o final da minha aula de força, eu já falei tudo, né? Mas aí sabe o que acontece quando você aplica força, pensando em princípio científico, força pura, porque você não quer hipertrofia,
com alguém que tem uma tendência à individualidade biológica, que responde bem, é responsivo. Eu tenho indivíduos responsivos e não tanto responsivos ao mesmo estímulo. Sabe o que acontece quando você aplica força pura? Você fala, vou dar intervalo igual o Sandro falou, 4 minutos, série de 2. Vai gerar hipertrofia isso? Vai, cara. Menos do que se eu fizesse uma série de 10, peito e tríceps, costa e bíceps, perna e ombro, com 30 segundos, até a falha concêntrica. Mas vai gerar. Então eu estava falando que o corpo humano tem uma capacidade extrema de adaptação a qualquer coisa. Então até quando eu não quero hipertrofia, se eu aplico força, eu quero hipertrofia. Não, eu não quero. Esse cara responde muito bem, é responsivo. Eu dou tiro na subida, sabe o que vai acontecer com a coxa dele?